Começa agora o programa Avicultura e Suinocultura aqui no AgroMais, um canal do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e hoje nós vamos falar sobre o aumento do consumo de ovos em todo o país, inclusive aqui no Distrito Federal, principalmente nesse período de pandemia. E para isso nós vamos conversar com a Adriana Zica. Ela é médica veterinária e consultora, coordenadora da avicultura da Emater DF. Olá, Adriana, seja bem-vinda. É um prazer tê-la conosco aqui no estúdio do AgroMais. Obrigada, Juliana. Adriana, o que aconteceu nesse cenário brasileiro de pandemia que causou o aumento do consumo de ovos? Por que desse aumento, dessa situação nesse período? No período da pandemia especificamente, foi a questão financeira. Muitas pessoas perdendo o emprego e o ovo, como ele é o segundo melhor alimento, só perde para o leite materno. É um alimento completo, que tem minerais, vitaminas, cálcio. Então, assim, atende bem a população, questão nutricional. Então, eu percebi que muitas pessoas, pela questão financeira, passaram a consumir os ovos. Mas esse aumento já vem acontecendo no país todo, já os últimos anos, principalmente os últimos 3 anos, por uma questão da saúde, por uma questão, muitas pessoas estão virando vegetariana, pessoas que gostam da coisa agroecológica, né? Então, a gente tem, no Brasil, em 2018, tivemos um consumo per capita de 212 ovos. Passou em 2019 para 230 e esse ano a expectativa da ABNT, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, que seja 240. Mas a gente ainda pode crescer mais, porque no Japão nós temos 380 o consumo de ovos per capita. Então, esse momento de crise, as pessoas ficaram desempregadas, as famílias diminuíram a renda e optaram pelos ovos porque são mais baratos do que outras carnes, carne de frango, carne vermelha, e pelo valor nutricional também. Sim, e aconteceu também com o aumento da exportação de carne bovina para a China, a nossa carne no mercado interno aumentou o valor. E isso também forçou o consumidor a ter que fazer uma escolha de carnes mais baratas, aumentando o consumo de frango também e os ovos, que são mais acessíveis, né? E o Brasil, e especificamente o Distrito Federal, tem condições de atender essa demanda? Os produtores, tanto familiares quanto a avicultura industrial, eles estão preparados para vender nessa quantidade e suprir as necessidades da população? Juliana, o consumo do ovo caipira, ele ainda não está conseguindo atender a demanda, porque com essa questão da saúde aumentou assim, tem aumentado muito. Tem aquela dieta low carb que está bem na moda, que o pessoal adquiriu muito, ela praticamente tira a carne e coloca o ovo. E o ovo caipira, ele é mais colorido, ele é mais consistente, porque o animal solto, ele se alimenta melhor, ele tem acesso a verde, coisas que o animal que está preso em gaiola, que é o industrial, a maior parte do ovo branco, ele não é tão consistente. Então, quando a pessoa quebra o ovo e verifica que o ovo é maior, tem uma clara mais colorida, aí então o pessoal tem buscado mais esse ovo. Mas ainda a gente tem como aumentar essa produção no Distrito Federal, porque ainda não atendemos toda a demanda. Vamos falar sobre essas diferenças do ovo caipira, do ovo branco, eu não sei qual é o nome dele especificamente, o ovo industrial. A gente já sabe que visivelmente eles são diferentes em relação à cor, a gema de um também é mais colorida, mas em relação a valor nutritivo, o que existe de verdade entre essas duas opções de ovos? O ovo caipira, ele vem direcionado por uma galinha que tem uma outra raça, por isso da cor dele ser vermelha, ele é de outra raça. Uma raça que é um animal que tem mais longo, que a gente fala, uma vida mais longa, demora um pouco mais para começar a produzir, vive um pouco mais de tempo, mas ela produz um ovo mais consistente. Na verdade, a quantidade, assim, a melhoria de um ovo caipira para o industrial é pequena, mas é uma coisa que você percebe
Assim, quando quebra, você percebe que tem uma pequena diferença. E essa pequena diferença atrai muitos consumidores. Mas a diferença maior que a gente considera é que o animal ele vive e tem uma vida livre. Ele não é criado em gaiola, sob estresse. O animal criado sob estresse, ele produz menos. Alguns estudos dizem que existe uma quantidade um pouco menor de produção das aves que são criadas em gaiolas. Tanto que na Europa já está praticamente proibido o uso de gaiolas para as aves, independente se é ovo branco, se é ovo vermelho, se é caipira, o que seja. Elas têm que estar soltas, ou então em gaiolas maiores, que elas tenham como se movimentar. Então, até os hormônios do animal produz melhor a quantidade de ovos, cascas mais firmes, um ovo mais consistente, com mais caroteno. Então, assim, para a saúde, realmente é um pouco melhor. O ovo caipira, então, ele é mais recomendado para o consumo por ser mais nutritivo, mas ele também é mais caro, né? Nem todo mundo tem condições de comprar semanalmente o ovo caipira. O ovo de granja, que é o branquinho, normalmente é mais barato. Ele é mais barato também porque como as aves são criadas nas gaiolas, a mão de obra é menor. Tem um menor, quase que todo ovo ele vai por esteira, ele desce nas gaiolas, então tem uma quantidade menor de mão de obra e é mais fácil de criar as aves presas nas gaiolas do que no chão. Porque no chão tem que ter a pessoa ali para estar coletando os ovos 4, 5 vezes ao dia. Então a quantidade de mão de obra é maior. E o animal também tem outras necessidades, que tem que comer o verde, tem que comer outras coisas, que o que está na gaiola não come, não tem acesso, né? Então acaba que o ovo é quase que um ovo assim artesanal, vamos dizer assim, né? Ele acaba que fica com um preço maior. Mas a gente tem, nessa pandemia, até o ovo caipira teve um aumento de preço. Ele custava em torno de 80 centavos, passou para R$1. A maioria dos nossos produtores estão conseguindo vender adulta por R$12, R$1 cada ovo. E era 80 centavos mais ou menos. E por que houve esse aumento? Por causa da demanda que não está conseguindo suprir. Então, os produtores conseguiram aumentar um pouco mais. Assim, alguns produtores estão conseguindo vender um pouco melhor pela falta do produto no mercado, né? E no caso do avicultor industrial, ele ganha na quantidade, mesmo o ovo dele sendo mais barato, ele consegue produzir muito mais e atender um percentual maior da população, é isso? E ele consegue vender um preço, pode vender um preço mais barato, né? Pelo custo dele ser menor, né? Por isso que a gente chega, o ovo branco no supermercado é bem mais barato, porque ele consegue ter, né? Assim, vender um volume maior e ter tido menos gastos com os animais, né? E você tem informações sobre o cenário brasileiro de produção de ovos? Quais são as regiões que produzem mais ovo de granja, ovo caipira, em relação à qualidade também? O maior produtor de ovos que a gente tem industrial, de uma maneira geral, é em São Paulo. São Paulo, o Sudeste, eles têm 42% de todo o consumo de produção de ovos do Brasil. O Distrito Federal ele não chega nem a 1%. Ele nem entra dentro dos maiores produtores, ele não consta, porque a gente praticamente consome o que a gente produz, né? E São Paulo ele faz a parte de exportação quase toda, vem dos ovos de São Paulo, né? E o ovo caipira, pelo Brasil todo, principalmente no Nordeste, é mais difundido. Até porque é uma cultura no Nordeste também do consumo de galinha caipira. Tem lugares que você chega num restaurante que um prato de galinha caipira é R$50. Uma porção para várias pessoas chega a R$100 por causa do animal ter uma cultura. E ela é uma carne diferente também, que o animal é criado solto, a carne é mais firme, ela é mais pigmentada, porque o animal comeu vários tipos de coisa, né? E o ovo é mais valorizado. Então a gente tem muito, mas o governo não tem como mensurar exatamente quais são os produtores, porque a maioria é familiar. É para o seu próprio consumo, a venda no vizinho, a venda num amigo, né? Então isso vai direto ao consumidor, fica um pouco sem controle. Assim, o governo não tem muito, a BNT também, que tem esses dados, eles não têm exatamente total controle de quem realmente produz e quantidade na questão do ovo caipira. A gente tem um pouco mais de controle, porque os técnicos vão de propriedade em propriedade e a gente faz um controle. Quantos produtores tem, né? E a gente tem em torno de 3.600 produtores de ovos no DF, desde 50 ovos a 3.000 ovos por dia. Então temos vários tipos e a gente, em Imaté, a gente tem esse controle, né?
Mas ainda é um mercado pequeno com um potencial enorme de crescimento. E o que pode ser feito para que o mercado avance a partir aqui do Centro-Oeste, o centro do país, para os outros estados, para as outras regiões? A gente precisava ter assim cooperativa que pudesse reunir melhor os produtores. A gente tem tentado levantar isso no Emater com os produtores, mas ainda todo mundo ainda é muito familiar, ainda tem uma quantidade de ovos pequeno, que tem medo de crescer e não dá certo, mas a gente tem trabalhado isso em alguns produtores maiores, que seria aumentar essa produção, tem que passar por um entreposto. A gente ainda não tem entreposto no DF para a galinha caipira, porque os ovos vão direto para o consumidor, vende muito rápido. Então teria que ter esse aumento, teria que ter um investimento de entrepostos, né? Tem alguns projetos para ter entreposto, né, do governo, mas ainda estão em andamento pela Secretaria de Agricultura. E qual é o modelo de avicultura que deu certo no estado de São Paulo, que é o maior produtor nacional, que pode ser implementado em outros estados, servir como exemplo, como referência? Em relação aos nossos produtores, eu acho que o ovo orgânico, que lá já tem muito produção de ovo orgânico, que a gente ainda não tem esse ovo orgânico aqui, que é um ovo livre de transgênicos, livre de várias coisas, de medicamento, da galinha ser criada totalmente, né, natural. A gente ainda não tem esse ovo aqui. Em São Paulo já tem bastante. É um ovo também mais caro, ele é até mais caro que só o da galinha caipira, e seria uma boa opção aqui no DF para os produtores, mas ainda a gente tem algumas limitações, questão do milho, da soja, que ainda não tem orgânico, e no São Paulo tem, né? Então, tem esse mercado aqui de ter produção de milho orgânico, soja orgânico, para a gente ter animais orgânicos aqui também. Então, é fundamental essa conexão do avicultor com o agricultor desses produtos de milho, soja, para que o mercado aumente, a produtividade também suba e os resultados sejam melhores. E lá também em São Paulo tem muito industrial. Geralmente os industriais são em redes de... quando uma única empresa tem os seus outros filiais, né? Que é a integração. Aqui a gente ainda tem pouco, a integração é pequena ainda, né? Poderia também, mas aí o produtor, para entrar em integração, ele tem que ter um capital de renda muito alto para poder implantar os galpões. Então aí já fica mais limitado. Mas o produtor familiar ele ainda tem muita expectativa. Até quem não produz nada, quiser começar a produção, a galinha é o que tem menor investimento do que, por exemplo, você ter um suíno, uma vaca, que você tem que ter uma estrutura maior, né, de pasto e tudo, que é mais caro. Então a pessoa que não tiver nada, ela quiser começar alguma produção, se ela quiser começar pelas galinhas, ela já vai ter um bom retorno, rápido também, né? Em relação à segurança alimentar, Adriana, como que a gente pode avaliar isso? Porque as práticas da produção de ovos caipira aparentemente mais livre, sem tanta fiscalização, sem tanto controle, não precisa de um médico veterinário acompanhando, diferentemente de uma indústria que precisa ter veterinários acompanhando, seguir uma série de legislações. Na hora da compra, o consumidor pode realmente se sentir seguro em comprar um ovo caipira que vem de uma produção familiar, em detrimento do ovo de granja que advém de uma indústria? Aqui no DF, até 1000 aves, a gente atende os veterinários da Emater. Nós temos em torno de 30 veterinários. Então a gente acompanha bastante. O pessoal que tem ovos suficiente para estar vendendo nas feiras, a maior parte das feiras que nós da Emater organizamos, a gente acompanha os produtores também. Então a gente procura acompanhar a questão da vacinação das aves, da higiene do local, da alimentação, né? Temos os zootecnistas que fazem bastante, acompanham a maioria dos produtores. Então só realmente os que são mais de 1000 aves é que tem o RT, que seria um veterinário particular só para eles, porque nós da Emater não podemos ser RT, né? Um funcionário público pode ser responsável técnico. Mas nós, no DF, nós temos assim, uma vantagem, realmente, o produtor rural tem uma vantagem de ter assistência da Emater, porque a gente tem muitos técnicos,
disponível um técnico para a quantidade de produtores que a gente consegue atender e acompanhar. Então, a maior parte dos ovos que são vendidos nas feiras são acompanhados pelos técnicos da Emater. Então, se a pessoa tiver alguma dúvida em referência assim, será que como foi feito esses ovos? Muitos dos nossos produtores, eles tiram fotos, eles têm grupo de WhatsApp, eles mostram como as galinhas estão sendo criadas, alimentação, né? Para os amigos, então a gente percebe isso também. Tem um produtor em Ceilândia que ele tem até um site, ele posta as fotos, ele posta como está criando, para que a pessoa não tenha dúvida, né? Porque caso que ela tenha dúvida, ela pode procurar, tanto na Emater como o próprio produtor, como que está sendo essa criação. Mas a grande maioria, não usamos antibióticos, não usamos medicamentos, para ser um alimento o mais saudável possível, né? Sobre o trabalho que você realiza na Emater, você é a coordenadora da avicultura e a gente sabe que a Emater ela está em praticamente todos os estados brasileiros. Como é o dia a dia das atividades que vocês realizam, do apoio que vocês proporcionam aos produtores aqui no DF e em todo o país? Eu como coordenadora, eu trabalho na capacitação tanto dos técnicos como dos produtores e também na assessoria dos técnicos, caso tenha dúvidas, porque o técnico do campo, ele tem que atender todo tipo de animal, e às vezes tem gente que tem uma dúvida, uma doença, alguma coisa, então eles me demandam para que eu faça esse atendimento mais específico. Mas o técnico local, ele geralmente visita, ele orienta a alimentação, o manejo, né? Porque ele recebe a capacitação e aí ele passa para o produtor. Também os técnicos locais também fazem capacitações. Eles reúnem grupos de produtores para ensinar. Aí a gente faz módulos de alimentação, módulos de manejo, de vacinação. Então, até a parte também administrativa, a parte de gestão, a gente tem uma parte na empresa que trabalha também. Se o produtor tiver essa necessidade e nos demandar, nós também fazemos esse acompanhamento de como que está sendo o ganho, né? Questão financeira, se está dando certo, que é melhor se comprar ração pronta, se produzir, toda essa parte a gente dá essa assistência. E o que vocês observam quando vão às chácaras, aos espaços desses avicultores familiares? Quais são os principais desafios que eles enfrentam? O principal desafio, assim, a gente vê a questão de montar estruturas, galpões e tudo, a parte física. Porque demanda uma quantidade de dinheiro às vezes, porque tem vários tipos de estruturas, a pessoa pode de madeira, alvenaria, então cada uma tem um gasto. Então a gente percebe que às vezes o pessoal tem mais dificuldade que a questão de formar os galinheiros, né? Mas as aves ficam geralmente mais soltas, assim, semi-solta, não fica solta totalmente. Então eu percebo assim que a maior dificuldade é essa questão de ter o estabelecimento bem elaborado. E quando tem a época que está o milho muito caro também, o pessoal tem uma dificuldade de manter uma ração totalmente balanceada. Às vezes deixa o animal mais solto, diminui a quantidade de ração para poder diminuir o custo, né? E o que você pode falar no momento atual sobre frango, o frango caipira? Ele também tem tido bons resultados juntamente com o ovo caipira, os dois estão ascendendo, estão vendendo bem, as pessoas têm aumentado o consumo e para o produtor é vantajoso continuar investindo no ovo e na galinha caipira? Aqui no DF, assim, em todo o Brasil, a galinha caipira ela é muito valorizada pela questão até cultural, né? No nosso país ele valoriza, porque a carne não é igual. Um frango que demorou 42 dias para ficar pronto, a carne é mole, ela não é consistente, ela é muito branca, a carne do frango branco. E a galinha caipira, né, ela tem uma musculatura mais firme, a carne tem um gosto diferente, principalmente pelo alimento, que o animal ficou solto, comeu aos poucos, né? Então a gente tem um bom resultado da venda, porque o animal, aqui a gente tem praticamente uma venda de um frango vivo, o produtor consegue quase que 100% do valor que ele investiu. Então é um ótimo investimento. Então ele não precisa nem ter uma grande quantidade de aves e para vender, que ele sempre encontra pessoas, consumidores que têm interesse em comprar a galinha caipira, né? O frango caipira, né? E o ovo também, pelo que eu já falei, como ele tem um aspecto mais consistente, ele tem um aspecto visual e o ser humano ele tem uma necessidade de aspecto visual.
Então, o ovo mais laranjadinho, ele conquistou o consumidor, né? Vermelho. E isso aí ajuda muito também, a gente já está vendendo ele de um valor mais alto um pouco. Então, ajuda o produtor pequeno, mesmo que ele tenha uma quantidade pequena de aves, ele consegue tirar um lucro ali para ele, né? E a Emater também se relaciona com os grandes avicultores, os que produzem em escala industrial também? Não, aí realmente, igual eu falei, aí são os RTs, os veterinários que trabalham, porque eles têm uma biossegurança muito elevada, que os animais são mais sensíveis. Como eles ficam presos, eles têm mais facilidade de adoecer. Então, o veterinário que trabalha com eles não pode atender nenhum tipo de ave doméstica, ave caipira, porque as aves caipiras são muito mais resistentes, elas viram soltas, elas tomam sol, elas têm um sistema imunológico muito melhor. Então, os veterinários da área industrial, eles são exclusivos, eles trabalham exclusividade para cada segmento, né? O da Seara, da Avifranc, cada um tem nem de uma empresa para outra, geralmente não tem acesso. Porque até quando a pessoa visita um aviário e tudo, ela tem que ficar às vezes quase 7 dias sem visitar outro. Até o pessoal da defesa que faz mais que eles fazem fiscalização, eles têm que estar esperando quase uma semana de um aviário para poder visitar outro. E acontece também, Adriana, de um agricultor familiar... Desculpa, é um avicultor. E acontece também, Adriana, de um avicultor que produz em escala pequena, familiar, crescer, prosperar tanto no seu negócio e chegar a transformar a sua produção em escala industrial e passar por cruzar essa ponte do familiar para o industrial. E como que isso funciona? Ele pode passar, aí ele teria que procurar um veterinário, né, para poder estar assinando e fazendo essa questão de responsável técnico e as orientações. E ele teria que estaria passando pelo entreposto, né? E assim, tem essa possibilidade, a pessoa pode, se ela quiser investir mais, a gente tem até um produtor que a gente está fazendo um crédito e tudo, a gente também tem do crédito também, se a pessoa quiser para aumentar, né, a produção, a gente tem feito isso. E tem um produtor no Rio Preto que está fazendo essa transição. Ele vai passar, que ele tem 1.000 aves, para 5.000. Então, quando ele fizer isso, ele vai passar para mais industrializado. E aí ele vai continuar com essa característica do ovo caipira, o ovo amarelinho, ou quando ele se torna um avicultor industrial, necessariamente o ovo dele, a produção dele tem que ser diferente, o ovo branquinho? Não, no caso desse produtor, ele vai continuar, ele quer continuar no segmento caipira. E ele também está querendo que uma parte seja orgânico, né? Porque ele já é um produtor de de hortaliças orgânicas, então ele quer continuar nesse segmento de caipira, de orgânico, natural, o mais possível, né? E dentro da avicultura existem vários segmentos, você falou do orgânico, do caipira, o branco, que é o ovo de granja, a gente vai nos supermercados, principalmente esses orgânicos que hoje são muito populares aqui no DF, em todo o país. Existem diferenças, várias qualidades de ovos dentro desse universo? Existe o ovo vendido como bem-estar animal, existe o orgânico, como eu falei, é livre de transgênico, de medicamento. O bem-estar animal é o ovo que vamos dizer, o caipira está entrando no bem-estar animal. Ele é o ovo livre de gaiola, que o animal tem acesso a alimento, mas ele se alimenta com alimentos transgênicos, com medicamentos, né, que caso seja necessário, a gente usa. O orgânico já não, é mais fitoterápico, medicamentos assim. E o industrial, é mais esses 3 segmentos. E assim, o agroecológico é mais ou menos o que seria o bem-estar também, né? Só porque tem alguns nomes, as pessoas estão colocando nomes diferentes, mas assim, são 3 praticamente. É o industrial, que é feito na gaiola, o caipira, que é esse bem-estar, agroecológico, né? E o orgânico, que ele é feito diferenciado. Ele é todo sem nenhum tipo de resíduo ou medicamento, né? E algumas aves sofrem mais para produzir um tipo de ovo, sofrem menos? Como que é o tratamento que o produtor precisa dar a essas aves para obter ovos de qualidade dentro de todas essas classificações? O que a gente coloca que o animal sofre, que está sendo contra, hoje em dia a gente está tentando fazer essa mudança, né?
que é o ovo da gaiola, que é o ovo industrial. Como eu falei, na Europa já está tentando tirar totalmente o ovo da gaiola, que o animal tem um certo nível de estresse. Nos últimos dias de vida ela não consegue mais ficar em pé, então às vezes não consegue mais botar e tem que ser descartado, de tanto que o animal ficou preso, né? Então o outro animal, que é esse nosso do bem-estar e tudo, ele tem uma vida melhor, ele produz com mais facilidade, vamos dizer, o que a gente também diz às vezes, a galinha feliz, que ela está tendo, né, se colocando todos os seus, ciscando, se limpando, bicando, tudo aquilo que é da natureza do animal. E quais são as suas perspectivas futuras aí para esse segundo semestre que nós já iniciamos, período pós-pandemia, para o setor de avicultura? Então, eu tenho tido assim a expectativa da gente estar aumentando a quantidade de produtores e a gente está profissionalizando mais aqueles que são só da sua subsistência, de estar abrindo essa oportunidade, né, de estar sendo um meio de ganho financeiro também, de retorno financeiro, já que muitas pessoas, né, como perderam o emprego, essa também é uma opção de né, um novo empreendimento. Então a gente tem a expectativa, como eu falei, no Japão se consome 380 ovos, né, por ano, como a gente também pode aumentar esse consumo, né, e aumentar essa produção. E para nós encerrarmos, Adriana, que orientações você pode dar para aquele telespectador que nos acompanha e quer começar nesse negócio de avicultura, ele quer dar os primeiros passos para montar a sua estrutura familiar, uma estrutura pequena, o que ele deve fazer inicialmente? Inicialmente, deve procurar um técnico para dar mostrar todo um planejamento. Porque às vezes a pessoa quer começar grande. É bom ela começar pequeno, para ela ver como que é o mercado, como que são os animais, acostumar com o manejo dos animais, para depois crescer. Mas que a expectativa de ganho ela é totalmente real. Se a pessoa seguir as orientações técnicas, seguir os nossos planejamentos, a gente não tem tido nenhum produtor que está reclamando. Todos estão satisfeitos. Muito obrigada, então, por essa conversa, por essa entrevista, Adriana Zica, coordenadora de avicultura da Emater DF. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui no canal AgroMais. Esse foi o programa Avicultura e Suinocultura e continue ligado na nossa programação no canal que é 24 horas de agroinformação.